Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Crescer, amadurecer, entender e compreender as coisas é fundamental. Pois não se trata somente de nome, não se trata somente de usar o nome de Jesus e achar que está tudo resolvido. Não se trata de uma questão religiosa, mas de compreendermos princípios, de compreendermos fundamentos, de compreendermos quem somos em Deus e agirmos segundo a sua vontade. Lá em Atos 19, do 13 ao 17, temos uma experiência dos filhos de um sacerdote. Diz assim, nós precisamos entender essas coisas. Lá diz assim, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram e invocaram o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Que nós precisamos entender que não se trata de um aspecto religioso e nem de usar simplesmente em nome de Jesus que as coisas estão resolvidas. Nós precisamos entender isso. Paulo usava em nome do Senhor, mas a vida dele revelava a quem ele se submetia, pois não era uma questão religiosa, era uma questão de natureza, de caráter, de entender e compreender e se submeter à vontade de Deus. Podemos usar ou não, quando nós conhecemos, porque nós revelamos quem somos nele. Essa é a questão. Ao submetermos a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecendo que sua obra na cruz em nosso favor é única e suficiente obra para nos resgatar e comprar para Deus, para revelar a sua justiça, para nos conduzir num processo de vivermos segundo a vontade do Pai. Quando nos submetemos, somos feitos uma nova criatura, recebemos da natureza de Deus, recebemos do Espírito, somos inseridos na família de Deus. E assim, feitos filhos. Se entendermos isso, se compreendermos essas coisas, então nós entendemos que se trata de uma questão de natureza. E as nossas atitudes e as nossas ações, nossas palavras, tudo será conduzido baseado neste princípio. Fazemos as obras para que Deus seja glorificado, para que Ele seja expresso por meio de nossas vidas. E aí todas as nossas ações que conduzirmos será como foi feito o testemunho. O demônio conhecia Jesus, sabia quem era Paulo, mas não conhecia aquelas pessoas. O que a gente precisa entender é que se trata de uma autoridade que recebemos. Jesus mesmo disse que, para os apóstolos, que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos de poder, palavra que significa autoridade. Nós precisamos entender que recebemos, quando nascemos de novo, a autoridade de Deus para vivermos neste mundo como seus filhos, imitando a Cristo, sendo expressão do seu reino neste mundo. Por isso fomos inseridos na família. Somos membros do corpo de Cristo. Somos pedras vivas deste templo que Deus está construindo para a sua habitação. E vivermos o reino de Deus aqui na terra é essa a vontade do Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou sobre isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que importa é nos submetermos à vontade do Pai
vivemos conforme lhe agrada, conforme foi o teu plano estabelecido desde os tempos eternos. Que nós estaríamos nele, ele estaria em nós. Que somos, como família, o templo de Deus, a casa de Deus, a morada de Deus. E que a sua vontade era que o seu reino, os seus valores, todo o seu querer fosse revelado por meio de sua família, qual nós chamamos de igreja, o corpo de Cristo. Igreja não se refere a prédio e nem a local físico, mas à assembleia, ao ajuntamento, à reunião, à comunidade dos santos, que tem um único propósito: fazer as virtudes de Deus serem conhecidas na terra e proclamar a todo principado e potestade a multiforme sabedoria de Deus. Essa é a razão da igreja. E como nós fazemos isso? Quando nós andamos de modo digno do Evangelho, ou seja, crescendo, amadurecendo por meio das diferentes funções que o Senhor atribui às pessoas para que haja edificação do corpo, para que todos cheguem à plenitude, à plena estatura de Cristo. E assim, cumpramos o nosso papel e revelemos o nosso Senhor ao mundo, andando neste mundo como Cristo. E andarmos como Cristo implica revelarmos a autoridade de quem conhece a Cristo. E isto que importa, isto que faz diferença. Não são nem rituais, nem regras e nem obediência a certas coisas que fará a diferença, mas a maneira como nós andamos e o entendimento de que nós temos acerca de quem somos em Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade, entendendo que Ele está em nós, nós estamos nele e que precisamos viver segundo este fundamento. Somos a expressão de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.